Meus amigos, uma boa tarde, são 12 horas, estamos iniciando a semana aqui com muito corintiano entusiasmado. Mas eu não tenho inveja nenhuma, não sou corintiana, mas o São Paulo também me deu alegria essa semana que passou. E depois pelo Corinthians, porque na hora que o Corinthians foi jogar, eu fui assistir. Porque, afinal de contas, eu vi o Brasil em campo. É isso que eu digo para vocês, como são as coisas interessantes. Aí depois nós tivemos alegria também aqui, eu torço Bahia. Mas o Vitória, no Sub-20, aquela turma vem vindo forte, né? Então merece também os nossos aplausos. Foram as coisas boas que nós tivemos nesse final de semana. Apesar de que veio dos Estados Unidos a notícia que deixou todos nós profundamente abalados, com a morte daquelas 20 crianças, né, sendo que a grande maioria foram de 6 anos, mais de 10 anos abaixo, morreram assassinadas por um rapaz chamado Adams. E é muito, muito lamentável que isto ocorra nos Estados Unidos. Adams Lanza, um jovem, e você pergunta, bom aluno, tinha sido bom aluno, mas de poucas amizades. Tinha terminado o seu curso, né, a high school, e não tinha ido ainda para uma universidade, mas segundo os vizinhos, a mãe dele dizia na vizinhança que ela iria para qualquer outro país, para qualquer outro estado, desde quando o filho quisesse ir para a faculdade que ele escolhesse. Mas esse jovem deu esse susto em todo mundo. É uma coisa que tem, quando se quer agredir muito ao povo americano, a forma é atingindo as crianças. Vocês veem que lá a condução escolar, aqueles famosos ônibus amarelinhos, quando eu fui tirar a minha carteira de motorista nos Estados Unidos, que nós chamamos lá de drive license, nós temos que estudar. Inclusive, cai na prova que você faz todo no computador, você tem um limite de erros que você pode ter, e automaticamente você é eliminado, não tem aquilo de protecionismo. Mas uma das coisas que perguntam muito é essa, a distância que você tem que ter do ônibus, quando você pode passar desse ônibus escolar, quando ele está em movimento, quando ele para, você tem que parar atrás, ninguém pode passar, porque uma criança, quando vai para a calçada, pode querer atravessar a rua, e até os carros em sentido contrário também, a não ser que seja uma rua muito larga, que passem 2 carros, só quem vem naquele sentido atrás do ônibus para, e a criança atravessa, para naquele meio, naquele calçadão que desviam, que separam 2 vias, a que vai e a que vem, ali ela fica também, mas, de qualquer maneira, todos os ônibus que vêm de lá, carros, já sabem que também estão em atenção. Telestop, aparecem aquelas mãozinhas assim, com dois discos na mão, bem grande. Então, eles têm muito cuidado com as crianças, né? As multas são altíssimas para quem atropela um estudante. Então, por isso é que eles usam esse sistema. Mas a mãe era uma amante de armas, ela atirava muito bem, ela colecionava, mas era uma mulher generosa. Tanto que um dos vizinhos, ela gostava de encontrar amigas num barzinho que tinha perto de casa, e vendo uma conversa de alguém pedindo dinheiro emprestado, e um fazendo a cobrança dos juros, ela disse, eu lhe empresto esse dinheiro. O cara não tinha nem pedido a ela, mas era o sistema dela que era assim. Mas tinham 10 anos que ela era separada do marido, que também, quer dizer, o pai do jovem Adams, que era um homem, um empresário muito bem sucedido, mas que dava à mãe uma excelente mesada, que ela não tinha necessidade nem de trabalhar. Ela ganhava $200 mil ano, que era o que o marido dava para ela. Lá nos Estados Unidos, eles gostam muito de dizer o salário, mas de forma anual. Então, era quanto esta senhora ganhava por mês. Era uma pessoa muito boa, quando houve a separação, houve com muita paz. Ele casou-se com outra pessoa e daí ela tinha essa bela mesada. Então foi lamentável que tenha ocorrido tudo isso, mas, como ela diz, sabia-se que ela tinha um filho que tinha uma espécie de um problema, era uma síndrome que foi detectada,
mas ela sabia que o filho seria uma síndrome de Asperger, que era a síndrome que o jovem tinha. Mas, de qualquer maneira, ela dizia que acompanharia o filho. Ele também assassinou a mãe, assassinou a diretora da escola, assassinou uma psicóloga na escola, que com certeza ele deve, mas foi porque elas, quando ouviram um tiro, foram ao encontro. E outro, um tanto de criancinhas também, quando a professora viu os tiros, que colocou dentro das crianças trancadas numa sala, umas se apavoraram e antes dela conseguir pegar toda a professora e botar tudo dentro, um grupinho saiu correndo e o rapaz matou todos. E assim foi uma quantidade de 20 criancinhas que morreram. Uma coisa realmente lamentável, muito lamentável. E também eu quero dar os pêsames aqui a Luísa Maia, porque na sexta-feira eu soube já no domingo, somente no domingo, que a mãe da Luísa Maia havia morrido. E dona Edelvita, uma senhora muito bonita, se você olhar, a Luísa Maia tem um jeitinho da boca da mãe, mas, me desculpe, Luísa, mas a sua mãe é mais bonita. Mas veja, dona Edelvita, conhecida como Vobinha, tinha 87 anos, e o sepultamento do corpo de dona Edelvita Costa Maia foi na sexta-feira, à 13h, no cemitério Jardim da Eternidade, na Gleba H. Ela morava no Parque das Mangabas. Dona Edelvina estava internada no Hospital Santa Helena, onde faleceu na manhã de sexta-feira. Então, aqui, os nossos sentimentos e todos os problemas políticos que se pode ter e haver, que o distanciamento veio da parte até deles do que nossa, porque nós, aqui Humberto Heller, estendeu a mão quando Caetano pediu. Então, foi o inverso, né? Depois eles tomaram um rumo, como dizem, não é que Caetano não goste, o PT não gosta. E o PT, e o Caetano é tão assim submisso ao PT, mas estamos felizes aonde nós estamos. Não é por isso que nós queremos dizer. Mas volto a lembrar o rapaz da Gleba que ligou para mim. Eu não falo da vida particular de ninguém. O que se está falando aqui é o que o Brasil todo está falando do presidente Lula. E é uma coisa de público, que doeu a dona Marisa, e doeu muito a dona Marisa. Tem até uma charge que vocês vão ver já já. Bom, meus amigos, esteve aqui comigo ainda há pouco o doutor Manuel Tomás Vargas Leal. Me trouxe um livro, ofereceu Guia da Mama, ele que é médico, e diz: a destemida senhora Simara Ellery, com a minha admiração. Dezembro de 2012, Manuel Tomás. Aqui agradeço, é um livro com várias explicações, vários cuidados que nós devemos ter com relação ao nosso corpo, com relação a câncer de mama. E não li, ele acabou de me entregar antes de começarmos o programa, então eu já sei que o que ele deve estar dizendo é que todos nós, e vou aproveitar, devemos fazer sempre o nosso exame anual, ou então de 6 em 6 meses, quem sabe, semestralmente, o exame. Mas na hora que eu abri ele, para poder o livro não ser cansativo, várias fotografias e tudo, aí eu abro no nosso Luiz Gonzaga, com aquela música que ele fez com o Luiz Gonzaga e o Zé Dantas, quando ele diz Mandacaru, quando fulora lá na seca. Tão bonitinho isso, né? Ele não diz flora, é fulora lá na seca. É o sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou ao coração. São os versos lindíssimos nossos, do nosso cancioneiro nordestino. Realmente, temos que ter muito amor, muita admiração, e ficou para a história. Tanto Zé Dantas, como também o nosso Luiz Gonzaga, que tão bem interpretava tudo isso. Então está aqui, que eu vou ler com muito carinho. Meus amigos, Camaçari também comemorou o Dia do Abraço, e nossa equipe fez umas imagens, e que nós já podemos, Louro, conferir o Dia do Abraço, para começar hoje o programa, dando este abraço a todos vocês. Vamos lá. A manhã do último sábado teve um toque especial.
é que Camaçari ficou entre as 25 cidades do mundo que se uniu ao movimento social do Abraço Grátis, criado por jovens com a missão de espalhar amor, esperança e união entre os povos por meio de abraços. Os organizadores do evento na cidade fazem parte de um movimento chamado Helping the World, que tem o intuito de transformar a realidade por meio de ações sociais coletivas. As ações costumam acontecer entre os dias 13 e 15 de dezembro. Neste sábado, 15, a mobilização ocorreu na Praça Abrantes e Desembargador Montenegro. Para quem quisesse participar, bastava contribuir com seu abraço. A primeira campanha similar que se tem registrado foi feita na Austrália em 2004. Depois disso, pessoas de todos os cantos do planeta aderiram à ideia, que tem como objetivo principal mostrar como um simples gesto pode mudar a vida de alguém ou fazer de um dia simples um momento especial. Muito bem. Beleza, né? Tá aí os nossos jovens. Olha, a juventude de Camaçari é muito atenta, viu? Muito atenta. É uma coisa que até me deixa feliz em verificar isso. Bem politizada, bem envolvida, né? Tem uns jovens aqui que são encantadores, realmente. Mas, meus amigos, o fim de semana na nossa região metropolitana, nós tivemos 45 roubos de veículos, 19 assassinatos e 13 tentativas de assassinato. Este é que aconteceu na nossa região metropolitana. Mas um contrassenso existe também. 6 viaturas de polícia serão tiradas de circulação em Camaçari. 4 da Polícia Militar, cedidas à instituição pela Prefeitura, serão devolvidas. Números altos de violência e pequena quantidade de viatura de polícia é o que ocorre. E este paradoxo está sendo vivenciado aqui por nós em Camaçari. Para acabar de completar, a partir do próximo dia 26, 6 viaturas utilizadas pela Polícia Militar e Civil daqui da sede de Camaçari e da orla da cidade vão sair de circulação. Se o negócio já está complicado, ainda vão tirar 6 viaturas de Camaçari. É que os veículos foram cedidos pela Prefeitura através de um convênio, mas este se encerra no fim de dezembro e não será renovado. Acabada as eleições, as coisas acontecem assim. Vieram para poder parecer que estava toda protegida Camaçari. Passadas as eleições, vai embora. É o que está acontecendo. A notícia causou indignação, não só a mim e nem a você que está me ouvindo, mas ao próprio comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar de Camaçari, o coronel Demóstenes Pereira, que meus respeitos, minha admiração por ele, porque sempre que é necessário uma entrevista ou alguma coisa, ele está pronto. E vai trazer prejuízo à segurança pública da cidade, já que a falta dos veículos nas ruas, utilizados no policiamento ostensivo, vai causar uma lacuna nos trabalhos desenvolvidos pela polícia e, consequentemente, poderá contribuir para aumentar os índices de violência em Camaçari. Que vocês sabem que o negócio é muito complicado aqui em Camaçari. Não são poucas as vezes que nós vemos as complicações na Nova Vitória, as complicações no Parque das Mangabas. Nós vemos ali perto dali de Machadinho, como é terrível. Ali na Bomba, que horror. O Inocope, um outro horror, onde fica a classe média de Camaçari, propriamente dita. Mas as coisas acontecem muito aqui. Então, o contrato vence no dia de São Tomás de Cantuária, 29 de dezembro. E a polícia tem até o dia 26 para fazer a devolução. Então, quem mais perde com isso, como diz o comandante Demóstenes Pereira, é a comunidade. É a comunidade. Então, está aí. E eu pergunto, cadê você, Caetano? Pois é.
A música de Calbi Peixoto, quando canta Conceição, dizia: se subiu, ninguém sabe, ninguém viu. E a gente pode plagiar: se sumiu, ninguém sabe, ninguém viu. Para onde fostes, senhor Caetano? Deve estar aí por alguns desses rincões aí, fora, em outro município, porque tudo é a campanha política. Mas o presidente Lula comemorou o título do Corinthians, está com a bandeira assim no pescoço, torcedor, não, aí na frente, do pescoço é outra. Então está aí mostrando a bandeira do Corinthians e publicou uma mensagem no Facebook, parabenizando a conquista do bicampeonato mundial pelo time dele. Ele usou o hashtag Vai Corinthians, tudo junto ali, mensagem consagrada pela torcida corintiana para celebrar o título da equipe comandada pelo técnico Tite. Beleza, hein, Tite? Gostei demais de lhe ouvir falando e explicando. Gostei. Eu depois fiquei pensando que, para mim, teria sido até melhor que você tivesse pego a seleção brasileira. Apesar de que eu gosto muito do técnico da seleção brasileira, mas ele perdeu todas, né? Ele colocou o pobre do Palmeira, como diz muitos, o Palmeira, lá na segundona, né? Que é o nosso, como é o nome do técnico da seleção brasileira? É hein? Não, Mano Menezes já caiu há muito tempo. O atual técnico da seleção Felipe Scolari, como é que pode perder o nome? Mas sabe por que eu fiquei triste com o Scolari? Quando não quis ficar aqui no Brasil. Né? Ele está aí, o Scolari. O Tite não, conseguiu pegar o Corinthians e levar o Corinthians logo para ser logo o campeãozão, um bicampeonato mundial de times. O Chelsea rodou. E botou parabéns ao Corinthians pela conquista do bicampeonato do Mundial de Clubes. Vai, Corinthians! Pois é. E Lula assistiu ao final do Mundial, do Interclubes, que com a família, no seu apartamento. Para a gente verificar que a dona Marisa não botou ele para fora de casa. Mas nós temos uma charge. Vocês que estão nos vendo, vocês sabem que a torcida do Corinthians é chamada de a Fiel, né? A Fiel. Pois bem, vocês estão vendo o Lula saindo de casa, carregando a bandeira do Corinthians, Dona Marisa na porta da casa. E o Lula dizendo: vamos esperar o Coringão no aeroporto, Marisa? E ela responde: e desde quando você é fiel, leve a Rose. Trocadilho, hein? Trocadilho. Leve a Rose. Pois é. Bem pesado isso. Meu amigo da Gleba tá vendo? Não sou eu. Não sou eu. Olha, mesmo quem goste do Lula, respeitava muito Dona Marisa. E dela, ninguém tem o que dizer. Ela é tão petista que ela fez uma coisa que jamais ela poderia ter feito, porque o Palácio do Planalto, ali em Brasília, é muita coisa tombada, patrimônio histórico. E ela fez ali no jardim, botou no jardim aquela estrela do PT. É petista ela, sim, mesmo com toda a vontade. E ele, o Lula, é petista? Me desculpe, está em quinto ou sexto lugar. Primeiro é ele, segundo é ele, terceiro é ele, quarto é ele, quinto é ele, sexto é a Rose. Aí depois vem o PT e depois pode ser que apareça, né? Os filhos, Dona Maria Letícia, lá vai. Então aí. Bom, nós temos mais. País tem o 6º apagão em menos de 4 meses. Poxa, uma tristeza isso. Se o Ministério de Minas e Energia tivesse uma secretária eletrônica, a máquina soaria assim: alô, o sistema elétrico brasileiro não está. Quando ouvir o recado, deixa o sinal. Todos os sinais indicam que algo de muito problemático está sucedendo neste setor. O penúltimo vestígio veio à tona, ou podemos dizer, veio à luz, ou veio ao breu, porque apagou, foi no final de semana agora. O país foi submetido no sábado, dia 15, a mais um apagão. Ninguém merece.
Foi o 6º blackout desde setembro, mês em que a nossa presidente Dilma Rousseff anunciou a intenção de reduzir o preço da conta de luz no início de 2013. Uma falha na hidrelétrica goiana de Itumbiara de Furnas derrubou 8.800 megawatts. 50% deste 8.800 megawatts estava no sudeste do nosso país. Então, os grandes estados mais ricos produtores sem luz. A reiteração dos apagões indica que faltam investimentos na manutenção da rede. E os críticos do Ministério Público da Luz receiam que as mudanças propostas por Dilma, sem muito debate, terminem por inibir os investidores que querem vir para o país. Esse é um tipo de briga em que a clientela normalmente entra com a cara. Mas a coragem vai para onde? Então, problema de muito dinheiro. Como é que você pode vir para um país que não investiu como deveria no nosso sistema elétrico? A Dilma foi ministra. E ela sabe o que está acontecendo. Ela sabe. Bom, a presidente Dilma, quem quiser ler, Samuel Celestino encontra essa nota, prometeu entregar 6 mil creches até 2014. Mas chegou a metade do mandato dela com apenas 7 unidades. Então, ela ainda tem que fazer 5.993 creches, porque só fez 7 creches. Então, uma execução abaixo de quê? Abaixo de 1%. Sem previsão de quando serão inauguradas as outras unidades. A expectativa de quem tem urgência em matricular os filhos vira uma decepção. A primeira meta do Plano Nacional de Educação, PNE, é ampliar até o ano de 2020 a oferta da educação infantil de forma a atender 50% da população de até 3 anos. Segundo pesquisa do DIEESE, em parceria com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, apenas 18% das 10 milhões de crianças em idade de creche estavam matriculadas no ano passado. Para suprir a demanda, seriam necessárias cerca de 19 mil unidades, mais do que aquelas 6 mil que foram prometidas. Então, o Estado comparou promessas de campanha feitas em 2010 pela presidente Dilma Rousseff com a execução atual dos programas em 10 áreas da administração federal. Os dados usados no levantamento não foram feitos por mim, mas foram repassados de forma oficial pelos ministérios. Então, se é pelos ministérios, veio de lá, de dentro da casa dela. Tá bom? Então, está aqui a colocação e vocês veem como a situação, então, se agrava. Dona Dilma Rousseff, ela é uma pessoa que tem boa vontade, mas ela está tendo grandes problemas dentro de casa. Bom, eu tenho uma outra coisa para dizer para vocês, aqui com relação ainda a Dilma. O Zé Dirceu continua atacando. Diz que a operação da Polícia Federal é tentativa clara de atingir o Lula. O ex-ministro Dirceu defendeu em discurso a atuação das agências reguladoras, principal alvo da Operação Porto Seguro da Polícia Federal, e diz que há uma tentativa clara de atingir o ex-presidente Lula, porque a eleição municipal mostrou que o mensalão não teve efeito. Se é uma tentativa clara da Polícia Federal atingir o presidente Lula,
Então é por isso que teve o apagão, para ninguém ver. É uma brincadeirinha, mas porque é uma brincadeira o que eles estão dizendo aqui. O Dirceu demonstrou ter pouca esperança na reversão da pena com os recursos. Mas o Dirceu citou a possibilidade de uma nova votação entre os juízes sobre a condenação por formação de quadrilha. Eu falo com a prudência de alguém que está condenado. Isso é o Dirceu dizendo, ó. Falo com a prudência de alguém que está condenado a 10 anos e 10 meses de prisão e vai cumprir um sexto disso em regime fechado e um sexto em regime aberto. Com a prudência, você está ameaçando todo mundo a ponto de o seguinte: Dirceu, ele não aposta. Outra notícia que eu tenho dele, ele disse que aqui que não aposta na reeleição de Dilma em 2014. Ele chegou, o Dirceu, à conclusão de que a presidente Dilma não se reelegerá, apesar dos expressivos índices de aprovação e de popularidade. Pelo menos foi isso que o ex-presidente Lula segredou ao velho amigo Jacob Itá em visita recente. Eles foram companheiros dos tempos de lutas sindicais, Dirceu e Bittar, Bittar e Dirceu, e Bittar enfrenta graves problemas de saúde que afetam, inclusive, sua capacidade de locomoção. Mas, olhe bem, a raiva de Dirceu, a raiva de uns petistas, é que na última pesquisa, a Dilma está à frente do presidente Lula. E isto irrita. Então, eles estão dizendo que, embora, apesar dos expressivos índices de aprovação e popularidade, a Dilma não se reelegerá. Lula disse a Bittar que está preocupado com a atitude de José Dirceu, mas concordaram que é consequência da sua condenação no Supremo Tribunal Federal. Então ele está doido. A visita de Lula a Jacob Itá teve testemunha. Estava lá o Calil, filho do dono da casa, né, que é sócio do Lulinha, que é o Lulinha é o filho mais velho de Lula. Então, o Jacob Itá tem um filho que é sócio do filho de Lula. Olha a amizade deles como é que é. E lulistas do PT acham que no julgamento do Mensalão, Dilma não se empenhou pelos réus, não, conversando com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ela tinha que conversar com o ministro do Supremo Tribunal Federal, apesar de que a cara dela estava de terror. Ela estava com aquela cara fechada quando se dirigiu ao presidente, agora atual presidente da casa, e que no momento era o relator, né, que estava recebendo o cargo de presidente, era ministro do Supremo Tribunal, Joaquim Barbosa, e estava assumindo a presidência. Fundador do PT com o Lula e ex-sindicalista, o Jacob Itá, foi prefeito de Campinas e hoje está filiado ao Partido Socialista Brasileiro. Bom, olha, eu li uma notícia na sexta-feira e acredito que a minha filha que fez o programa não deu para dizer, mas eu disse que o atual presidente dos Correios, o Wagner Pinheiro, ele ia ser substituído. Aí foi atrás de Lula em Paris. Lula, Dilma, estava todo mundo lá, né? Em Paris. Pois bem, e quando foi lá, conversou com Lula, conseguiu manter o emprego. Depois que foi a Paris pedir socorro ao ex-presidente Lula. Ficará no cargo mais alguns meses. Paris vale mesmo uma missa, viu? Pois é, tudo acontece em Paris. E parte do PDT do Rio Grande do Sul, partido de Brizola, está resistindo à filiação de Carlos Araújo, ex-ministro de Dilma, sentando-se na janela da frente, porque Dilma e o marido eram PDT, saíram, Dilma foi para o PT para ser presidente da República. Mas agora, todo mundo está sabendo que a Dilma tem um plano B. O plano B é aquele que diz que talvez, conforme for que o PT está com tanta marcação com ela, que estão achando que ela, não sei, mas que ela já teria visto uma possibilidade de voltar para o partido dela. E mandou que o ex-marido, ele é o ex,
mas são amicíssimos, ele é o grande conselheiro dela, que ele voltasse para o PDT, mas iria para a frente da janela. E um deputado federal, velho companheiro de Carlos Araújo, do ex-marido da Dilma, anda repetindo uma conhecida atitude de Leonel Brizola, que nessas ocasiões mostrava o final da fila. Você volta, vai para o final da fila, vai ter que andar tudo de novo. Mas acredito que para a presidente, quem é que não vai querer a presidente Dilma no seu partido? Hã? Pois é, ela está bem. Tem muita coisa que carregar nas suas costinhas, mas ela está bem. Né? Ela tem uma herança maldita e ela está segurando. Agradeçam a ela, que foi lá de Paris e que fez uma tremenda de um pronunciamento defendendo o presidente Lula. Mas o Lula está difícil. O Lula estragou até os finais de semana da ex-assessora dele, da Rosimeire Noronha, com a filha e o genro, no apartamento 94, em Ponta da Praia, em Santos. Está fechado o apartamento desde o escândalo, diz o morador do prédio, um dos moradores do prédio. Né? Então, lá em Santos, a Rosimeire Noronha também tem um apartamento. E a Rosimeire Noronha, essa daí, é Nova Noronha, quer dizer, a nódoa que causou na biografia de Lula, é essa daí. Ela é muito interessante. Ela fugiu do apartamento dela, se mandou, foi para o apartamento da filha. Depois, quando ninguém esperava, ela voltou ao apartamento dela, tirou as roupas e os pertences valiosos, botou tudo, fez uma rápida colhida e sumiu. Nem a Polícia Federal sabe onde ela está. Bom, ela só tem uma saída: levar dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso é vendaval, mas ela vai levar dinheiro no bolso. Mas ela sabe como viajar e levar dinheiro, porque uma das notícias que foi publicada em diversas revistas nacional, aqui, publicação nossa, dizendo assim, que a Dilma entrou na comitiva de Lula, daquelas que não sabiam que ela estava no avião de Lula, levando 25 milhões de euros. Entrou em Portugal através da cidade do Porto. Lá, com certeza, uma cachopa portuguesa veio a tomar, e vinhos do Porto também. Só pode ser levando dinheiro para ser depositado no Banco do Espírito Santo. É o nome do banco. Mas não deixaram ela passar, não é? Mas eu sou meu passaporte é diplomático. Tudo bem, mas a senhora tem que declarar o que está levando aí. Aí ela disse 25 milhões de euros. É de quem? Quem é o nome da senhora que está levando? Ela deu o nome todo. É de quem? Ela disse de quem é a pessoa, que eu não quero encher mais a paciência do PT aqui. Mas acontece que ela só poderia sair dali escoltada por aqueles carros fortes. E aí ela foi no carro forte, mas está lá tudo anotadinho. Então todo mundo sabe que esse dinheiro entrou e patati patatá, bam, 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 caixa de fósforo. Então ela sabe se esconder. Agora ela que está sumida, a Rose, se usar cartão de crédito dela, também vão saber onde ela está. Só pode ser dinheiro em espécie. Mas ela tem o cartão corporativo ainda. E só vai se saber o que está naquele cartão corporativo depois de 50 anos. Porque é segredo nacional. Então, isso o presidente Lula inventou para que ela pudesse ter o direito ao cartão corporativo. Bom, vamos passar mais para uma outra noticiazinha? Vamos. Nas redes sociais tem circulado muitas informações sobre o dia 21 de dezembro. Muitos internautas só falam no fim do mundo. Mas e as pessoas nas ruas? O que acham desse 21 de dezembro? Este 21 de dezembro, o que os maias querem com este fim do mundo? Vamos lá. Isso é só ilusão. Só ilusão, porque o mundo não se acabaria. Acaba a humanidade, o ser humano, certo?
É mentira, isso é conversa do povo. O pessoal conversa demais, não vai acabar nada. Ninguém sabe nem o dia nem a hora que o mundo vai se acabar. Isso é conversa. Eu não acredito nisso e Deus não disse um dia que o mundo vai acabar, não. Eu acho mentira. Bom, eu não acredito, porque isso é as pessoas realmente que acabam, né? E o mundo fica aí. Eu não acredito que o mundo vai se acabar. Então, isso é proversão das pessoas, fica armazenando, colocando, entendeu? Pressão na mente das pessoas. Digamos que está escrito na Bíblia que eu sou cristão, que nem Jesus Cristo, nem os anjos sabem o dia que virá a volta do nosso Senhor Deus. Então isso é pura versão do povo. Isso é ilusão. Eu tenho que dizer que não vai se acabar. Quem se acaba é as pessoas. O qual continua, mas quem se acaba são as pessoas. Sobre aí o que tem aí, droga, tudo mais, muito acidente, envolvimento com tudo que tem, as crianças, os jovens, estão tudo se acabando. Isso é ilusão dizer que o mundo vai se acabar, nada vai se acabar. A gente que se acaba, o mundo fica. Não, eu não acredito, porque na Bíblia está escrito que nem os anjos sabem o dia que Jesus vem ao mundo. Porque o mundo vai acabar no dia 21. Isso eu não acredito, não. Fazer o quê? Só rezar, para que não aconteça. Eu ficaria com a família. Com a família. Bom, eu tentaria fazer o que é mais certo, né? Respeitar, ser honesto e tentar ser justo. Eu não sei nem o que falar, porque isso é coisa que vem na mente das pessoas, fica falando que vai se acabar, mas eu não acredito, não. O que eu faria, como eu sou cristão, esperar no meu Deus que eu sirvo. Juntar com meus filhos e morrer todo mundo junto, já que for verdade. Não, para mim é normal, porque um dia nós temos que morrer mesmo, então como tanto faz acabar no dia 21, como daqui a 10, 20, 100 anos, e o que Deus fazer está bem feito. Pois é, o que adianta tudo isso diante da enormidade, né, do universo, da vida, do mundo? Então você vê que a gente fala tanto, 3.000 anos antes de Cristo, não sei quantos anos, dizem que vai haver um encontro, aí os estudiosos, os astrônomos, etc e tal, que daqui a bilhões de anos o Sol vai ter, por causa das energias, bilhões de anos. Mas até lá, como o filme do Super-Homem, né? As pessoas já pegaram naves e já mudaram de planeta. Não sei. O que importa é que o mundo vai se acabar por ruins. Pense assim. Para os ruins. Nós vamos continuar orando, rezando, e orar até pelos ruins também, né? Então é isso mesmo, felicidade, bola para frente, um novo tempo, nova era. É isso que quis dizer. Interpretaram mal o que os maias quiseram dizer. Interpretaram mal, muito mal, o que os maias quiseram dizer. É o fim de uma era. Agora, antes de chamar a última entrevista aqui, eu quero dizer para vocês sobre o secretariado, que está todo mundo aflito. Quem é quem no jogo do bicho? Não sabe se o Sérgio Paiva vai continuar mesmo para a Secretaria do Governo, não sabe se o Walter vai deixar a Secretaria de Educação. Foi ruimzinho, viu, Walter? Acabaram com você, não é culpa sua não, Walter, porque eu te conheço. Você, porque não deixaram você fazer, não sei porquê, até para que você não fosse mais um candidato a prefeito, alguma coisa assim, né? A educação com 100 escolas e mais de 35 mil alunos é ocupada pelo Walter Lima. Desenvolvimento social, responsável pela coordenação do programa social e presença direta na vida de mais de 100 mil pessoas. O controle está com a Jailce Andrade. Na saúde está com o Vital. Quem é que sai? Quem é que entra? Se o pobre do Ademar disser agora, vai ser terrível para ele. Deixa ele anunciar quem vai ser, o que não. Para a gente tanto importa, gente. Que importa? A briga é quem quer uma boquinha, entendeu? Mas vocês vão tomar um susto com o Ademar. O Ademar que fica dizendo, tem até gente dizendo que ele vai ficar ainda 6 meses com o atual secretariado dele, 6, para verificar como é que fica o relacionamento dele com alguns dali, ele dando as ordens partindo dele. Pode até ser que sejam pessoas boas, mas que o Caetano, de tão ruim, não soube administrar a turma dele, né? Só pensava naquilo, em outra coisa, então vivia fora. Aí, veja, o que o Ademar fizer é a administração dele, e tenho certeza, ele vai querer fazer o melhor. Por que o Caetano pôde se reeleger, ele não vai querer a reeleição dele?
podem ter certeza que pelo menos o primeiro 4 anos dele vai ser supimpa. Nós vamos parar agora e vamos entrevistar Danilo Cerqueira, professor de matemática. Vamos fazer cálculos agora, hein, Laellery? Muito bem, Laellery vai entrevistar Danilo Cerqueira, professor de matemática. Matemática é bom. Gostava sempre mais de matemática. Exatas, sempre foi muito bom. Uma paradinha, pá, rápida, voltamos já já. Aguardem. Quanto vale um sorriso? Quanto vale um olhar de esperança? Quanto vale uma família? Quanto vale a vontade de estar vivo? O Hospital Aristides Maltês está correndo o risco de acabar. Seja um cidadão solidário. Ajude o Hospital Aristides Maltês. Acesse o site. Obrigado. O GRAAC sabe onde quer chegar. Por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. GRAAC, combatendo e vencendo o câncer infantil. Oi, eu sou a Fernanda Lemos, a Narizinho. E eu, a Luísa Lemos, a Emília. Nós somos a peça Emília, uma boneca tagarela, com a produção de Fernando Lemos. O DVD do nosso espetáculo já está disponível para vendas na loja Esquina da Sandália, na Avenida Concêntrica, número 1, bairro Alto da Cruz. Seu filho com certeza vai querer o dele. Compre já e confira essa história fantástica com muita música e dança. Corra, porque é uma edição limitada. Boa tarde, amigos e amigas de Camaçari. Nós estamos no programa Simara Ellery, sua amiga de sempre. Canal 33, Camaçari TV. Estamos hoje entrevistando o nosso professor de matemática, Danilo Cerqueira, que ensina nos exatas, os cursinhos que tem aqui. Então, antes de passar para ele cumprimentar todos vocês, eu passo para Ilai para dar um início também à nossa entrevista. É isso aí. Boa tarde, Camaçari. Estamos no programa Simara Ellery. Se você tiver alguma dúvida, quiser interagir com o professor, o Danilo Cerqueira está aqui conosco para conversar um pouquinho como é que está a matemática. Vamos lá. Tudo bom, Danilo? Tudo ótimo. Então, e aí, Ellery? Cumprimente os nossos ouvintes, aos seus alunos. Boa tarde, queridos. Tudo bem? Vamos lá. Então, eu queria saber de você o que você acha que está sendo a expectativa dos alunos, dos seus alunos pelo menos, em relação ao resultado do Enem. Como é que está o seu grupo de alunos? Bom, quanto ao resultado do Enem, eles estão bem ansiosos. O que fizeram apenas com o intuito de ganhar uma bolsa do ProUni ou tentar o SISU pelas outras universidades, estão um pouco mais tranquilos, pelo fato do resultado sair dia 28. Mas o que farão para a segunda fase da UFBA? Eles estão bem mais ansiosos porque o resultado só vai sair apenas no dia 10 de janeiro. Certo. Agora, eu queria saber também de você o seguinte. Você acha que os alunos eles estão relaxados, mais dedicados aos estudos? Como é que estão os alunos em relação à matemática? Bom, de modo... Eu também acrescentaria a pergunta. Os alunos que vêm da rede municipal de Camaçari e também os que vêm da rede particular, como é que eles chegam, por exemplo, no seu, que você faz o cursinho, né, para fazer vestibular, como eles chegam com a base matemática e os conhecimentos matemáticos? Bom, de modo geral, a base matemática, para eles, não é muito boa. Eles já têm dificuldade desde a época do ensino fundamental e da época do Fundamental 1 e do Fundamental 2. Quando chega no ensino médio, devido a toda essa deficiência dos ensinos anteriores, no ensino médio ele continua com essa dificuldade. Quando chega para o pré-vestibular, que o vestibular ele cobra um nível de matemática mais conteudista,
eles ainda assim têm uma dificuldade maior porque eles não conseguem relacionar com algo que eles não viram no ensino médio. Então isso fica bastante complicado. É tanto que no pré-vestibular exatas, no primeiro mês a gente trabalha apenas com revisões. Então, em cima dessas dificuldades que os alunos têm, a gente faz uma revisão para que o aluno tenha mais facilidade durante todo o ano letivo. Agora eu queria só pontuar que, na realidade, esse não é um problema específico daqui, né? Há 20 anos atrás, quando eu fui fazer faculdade, a gente já tinha esse problema na escola particular e era necessário uma revisão de primeiro grau, matemática do primeiro grau e o início da matemática de segundo grau antes da gente começar o processo de estudo propriamente dito para matemática para conseguir o êxito na questão do vestibular. Isso. E ainda acontece. Por exemplo, você está no primeiro ano e você faz uma revisão do ensino fundamental 2. Está no terceiro ano, você faz uma revisão do ensino médio, que foi do primeiro ano e do segundo ano. Então, isso continua em todas as séries. Mas não caberia, então, alertar os alunos desde o começo que, veja, a base da matemática é como quem vai construir uma casa. Tem a fundação, vai botando os tijolos, depois a telha. Se você fizer isso errado, quando você for colocar a telha, não tem como colocar. Isso. Uma preocupação que eu tenho é porque no ensino infantil, a matemática é dada por pedagogos. Então, a matemática que a pedagogia vê é uma matemática muito superficial. Quando ele chega na quinta série, que é o Fundamental 2, que agora é o sexto ano, eles se deparam com uma grande dificuldade, porque o que eles viram era algo muito básico. Então, no ensino Fundamental 2, a matemática, digamos que era um pouco mais pesada. Então, essa dificuldade vem desde a época da pedagogia, que é a época da educação infantil. Então, isso deve ser melhorado desde a educação básica até o ensino médio. Quer dizer que você acha que deveria ter professores especialistas em matemática, ensinando em matemática, e não aquele que se formou em professor, que tem uma visão mais geral, e não tão específico na matemática, que é tão importante na vida de todos nós. Se não for um específico para matemática, que o pedagogo ele seja especializado em alguma área mais exata, que dê um conhecimento mais abstrato, que ele possa conseguir a compreensão de todos os alunos através de uns conhecimentos mais específicos. Agora, Danilo, com relação ao UNEB, né? Nós estamos com a UNEB aqui. Você acha que os alunos nossos de Camaçari, eles têm condições de adentrar uma universidade pública? Bom, os alunos que se preparam desde o primeiro ano do ensino médio e que eles têm foco e objetivo, conseguem sim, sem sombra de dúvidas. Mas tem muitos alunos hoje em dia que não estão com essa perspectiva. Mas o que tem interesse, o que é esforçado, o que estuda o ano todo, o que adquire conhecimento durante todo o ano para ser testado no dia do vestibular, com certeza ele tem aprovação. Ele tem capacidade para isso. Você tem visto aqui em Camaçari alguns comentários a respeito da vinda da UFBA, né? Vinda para cá, teoricamente viria matemática, primeiramente. Qual é o seu ponto de vista a respeito da UFBA vindo, da capacidade do aluno de Camaçari conseguir estar na UFBA que virá a se instalar aqui? Bom, isso é bem interessante. Eu sou a favor que a Universidade Federal venha para cá, para Camaçari, até porque dá mais oportunidades para os alunos de Camaçari. Mas que eles têm que estar preparados para encarar uma Universidade Federal. E, infelizmente, o ensino médio ele não prepara para a Universidade Federal. Ele prepara para quê? Boa pergunta. Ultimamente, é uma boa pergunta. Que a gente não sabe nem para que prepara. E antigamente, o interessante é porque antes tinha uma formação, né? Vocês formavam em contabilidade, vocês formavam em outras administração, mas hoje em dia tem formação geral. Mas a formação geral é para quê? Essa é a questão. Quando eu estudei, que eu fiz o exame, eu estudei 24 horas, exagero, né? Mas, assim, focado, porque eu queria passar no vestibular. E na primeira vez que eu fiz, eu passei. Porque eu estudava, eu me dedicava, eu sabia que aquilo era parte da minha vida. E tinha um primo da minha idade, entendeu? Que queria era namorar, conversar e tal, foi reprovado. Então, isso é importante. Primeiro, a vontade de crescer, a vontade de estudar, a vontade de querer ser alguém na vida tem que partir de si, e não da escola. Eu acho importante que, independente do aluno estar na escola ou não, ele está no terceiro ano, no segundo ano, ele tem que ter foco. Bom, o que eu quero para a minha vida é o quê? Eu vou terminar o ensino médio, vou fazer o quê? Bom, vou terminar o ensino médio, eu quero entrar na faculdade, ter um bom trabalho e assim desempenhar toda a minha trajetória. Mas ele tem que ter um objetivo. Independente de tudo, parte dele. Olha, eu queria saber de você assim, os alunos que ousam essas
essas cadeiras que são as mais concorridas hoje em dia, como medicina, como direito da UFBA ainda é bastante concorrido, apesar de direito estar bastante popularizado, né, nas faculdades pequenas, que querem odontologia. O que você diz para esses alunos de Camaçari quando entram no seu cursinho? Porque eles vão enfrentar os nomes dos grandes medalhões dos outros concursos. Dos outros cursinhos, que são aqueles professores que não ganham 10 mil, que ganham 25 mil reais, que têm carros maravilhosos, que a vida deles é estar ensinando e estar fazendo música para a galera estar lá cantando. O que você diz para o seu aluno que quer fazer faculdade de medicina, quando ele vai fazer o cursinho? Ele tem perspectiva? Primeira pergunta, quando ele já chegou no cursinho, a gente começa com a pergunta: é isso que você quer para a sua vida? Se a resposta for positiva, a gente tem que trabalhar o máximo possível para que ele tenha capacidade para enfrentar esses outros concorrentes. Como os vestibulares são bem concorridos e, de fato, é uma prova complicada, uma prova difícil, eles têm que se dedicar o máximo possível. Então, a primeira pergunta é isso que você quer para a sua vida? Sim. Segunda, você sabe que é difícil? Sei. Você quer isso? Você quer encarar essa dificuldade? Sim. Então, com certeza, tem aprovação. É isso aí. Eu também, conto a minha história, porque é a que eu sei, né? Eu me propus ser... Aliás, eu escolhi três. Era médico, engenheiro ou advogado. Aí, médico, entendeu? Eu quis casar mais cedo e tal, papapá. E eu fui para engenharia, que era mais fácil de passar. E aí meti a cara e passei. Né? Não, sempre acontece isso. Sim, quando eu preparei minha vida, eu tinha 12 ou 14 anos. Quando eu comecei a pensar na minha vida. O que eu vou fazer na minha vida? Eu vou casar, vou ter mulher, vou ter filhos, vou ter isso, vou ter aquilo. Aí botei o rumo nisso. E nessas três profissões, que uma não tem nada a ver com a outra. Me fixei em engenharia e me formei engenheiro. Eu sou engenheiro civil, militar, me formei no Instituto Militar de Engenharia, uma escola de muita dificuldade, mas era sangue, suor e lágrimas, o tempo todo. Eu, quando estudava lá no Instituto, eu já era casado, Simara ficava do lado de mim, deitada num colchãozinho, eu em cima de uma prancheta, estudando, para chegar onde eu cheguei. Agora, você tem que ter essa decisão. Como ele disse aqui, você tem que focar desde o que você quer. Você quer casar? Você quer ter filhos? Não quer? Quer ser solteiro? O que você quer? Aí depois dessa definição, eu vou tomar esse rumo. Você é comerciante, você isso, você aquilo, eu gosto muito de futebol, vá para o futebol. Tem talento? Veja que tem muita gente dá. Mas você tem que focar naquilo que você precisa. E para isso, precisa estudar. Desde o básico, isso é bom para os professores e secretários de educação. Prepara essa base desse povo, minha gente. Para eles acreditarem, ler livros, estudar, ver o mundo. Não é não? Com certeza. Isso aí. A gente está chegando às festas de fim de ano e eu queria saber de Danilo o que é que você recomenda para o seu estudante. Porque final de ano é sinônimo de alguns excessos, né? De bebida, de deixar os livros para lá. E a gente sabe que em janeiro algumas faculdades particulares ainda têm o processo de vestibular. Então, o que você recomenda para o seu aluno? É importante relaxar no dia 24 e dia 25, no dia 31 também do Réveillon, mas sem esquecer que as provas da UNEB, do IFBA e da Universidade Federal, a segunda fase inclusive, serão nas 3 primeiras semanas de janeiro. Então, não adianta passar de dia 21 até o dia 1º curtindo e esquecer os estudos, sendo que na primeira semana de janeiro de 2013 é o vestibular do IFBA, segundo o NEB e terceira segunda fase da UFBA. Então, logo após esse período de festa, ele tem uma maratona de vestibular. Logo, ele não pode curtir, digamos assim, curtir todos os dias de férias, de folga, e esquecer os estudos. É importante ele curtir, ele comer seu peru, tomar seu champanhe, mas... Arejar a cabeça, né? Que às vezes é nesse momento que a gente consegue compactar o conhecimento. Quando dá uma paradinha, você consegue contextualizar algumas coisas que você está aprendendo. Não, comigo não foi assim, não. Comigo? Não, comigo não foi assim, não. Comigo, rapaz, não tinha férias, não tinha festinha, não tinha balada, não tinha nada. Era estudo, estudo, estudo. E meu filho Humberto, que também é engenheiro civil, entendeu? Formado pela UFBA, também meteu a cara nesse mesmo rumo. E essa aqui, aí lá e também no mesmo rumo, passou no primeiro vestibular. Mas eu sou a favor de uma abstração, porque também. Muitas vezes quando você abstrai, na queda. Quando você abstrai, o conhecimento, às vezes vê um filme, aí você olha, Luís XV, sabe? Ali, olha o contexto, olha as pessoas que estão em volta, e aí o conhecimento vai fixando. Sai do campo somente das ideias. Eu queria a opinião do professor. Eu acho importante dar essa folga para si mesmo. Agora, logo, não vai ser uma folga muito, muito estendida. 2 dias, 1 dia, 2 dias está suficiente.
A gente faz isso até E com a dieta. Você está cursando a UFBA também? Ainda curso. Já Sou tá formando. Né, Tamara? É. Quando Ele a também gente está cursando, viu, gente? Você vê, ele cursando aí. focou a vida dele, ele sabe o que quer. Inclusive, Está estudando e ensinando. Inclusive, eu estudei Porque como a gente vestibular aprende exatas. mais é quando a gente ensina, não? Com certeza, com certeza. Ó, a gente faz isso até com dieta, a gente tira às vezes um diazinho para sair da dieta, e quando volta com mais garra, às vezes acontece. Perde até mais peso. No dia... Todo mundo está rindo aqui no estúdio. Olha só, eu queria saber de você, o que você acha desse excesso dos alunos nas redes sociais? Isso ajuda ou atrapalha? Bom, de modo geral, eles vão para redes sociais, digamos que buscar uma distração. Mas é importante que essa distração não seja muito estendida. Por exemplo, tem alunos que passam 3, 4 horas em redes sociais, ou seja, são 3, 4 horas perdidas para você que tem um foco, que tem um vestibular para encarar, que não acrescenta em nada. Então, ao invés de ficar 3, 4 horas, fica 1 hora, 1 hora e meia, dá para se distrair, é um tipo de diversão, e nas outras horas aproveita o computador, que é uma ferramenta muito importante hoje em dia, e utiliza de forma útil. Agora, professor, você está fazendo UFBA, qual é a cadeira? Matemática mesmo? Matemática. Então, está aprofundando os conhecimentos, né? E levando lá para os seus alunos as novas descobertas. Isso, e interessante que lá tem um laboratório do ensino da matemática, onde a gente tira essa matemática abstrata e consegue colocar essa matemática de forma concreta. Por exemplo, tem assuntos de geometria que a gente só vê nos livros, mas tem muitas figuras interessantes. Então, lá na universidade, eles concretizam essas figuras geométricas e fica bem mais fácil o conhecimento. Aliás, quando eu estudei em engenharia, eu aprendi isso. Uma é a forma. Quer dizer, você pega uma régua e bota assim, bota um peso, ela flete. Mas se você botar ela assim, ó, é mais difícil. Entendeu? E a outra é o famoso triângulo, que é indeformável. Você só deforma um triângulo se quebrar. Senão, enquanto que um quadrado, há uma rotação, entendeu? Nos 4 pontos, e ela se deforma. Isso é que a gente aprende. Isso. Eu aprendi engenharia por causa, eu sou engenheiro estruturalista, eu sou calculista, entendeu? Para você não fazer uma coisa e amanhã. Porque quando você vê a passarela lá, ela é toda cheia de rasinhos. Aquilo é tudo triângulo, gente. Para ficar mais leve. Isso é importante. É isso aí. Então vamos às nossas considerações finais. Eu queria agradecer a sua presença, Danilo. Dizer que é importantíssimo a gente abrir esse canal aqui com as pessoas, com estudantes, principalmente porque a gente, com esse assunto de Simara Heller aí no primeiro bloco, de dizer que tem o fim do mundo, sabe? Que é um assuntozinho que não tem nada a ver, quer dizer, tem a ver, mas que a gente tem que trazer agora a esperança através do estudo. Por isso que a gente quis colocar você aqui logo depois dessa matéria para poder gerar essa esperança, porque é o estudo que liberta, é o estudo que renova, transforma. O estudo que transforma, aciona a questão da busca pela qualidade de vida. Então, ó, primeiro bloco falou de fim do mundo, esse bloco agora vai estudar, que a vida vai ser muito melhor. Então, de modo geral, eu sou grato pela oportunidade e pela divulgação do conhecimento, que de certa forma isso é uma divulgação do conhecimento. Para os meus alunos lá do Exatas e dos outros também que não é do Exatas, eu desejo ótimas festas, feliz 2013, mas sem esquecer que vestibular está a primeira semana, 2ª e a 3ª de janeiro, então a gente tem que ter força e foco. Exatamente. Isso aí. É isso aí, né? Eu quero agradecer ao nosso professor Danilo, que não é aquele jogador do Corinthians, mas joga tão bem quanto aquele jogador do Corinthians com a matemática. Agradecer a ele a presença aqui. Volte novas vezes para a gente discutir com o povo, só convidar. Com os estudantes, entendeu? E você passar a sua experiência de vida, como eu tentei passar um pouco da minha, que estudei muito, aí lá e também, entendeu? Eu só queria dizer assim, você botou estudei como se fosse o passado, e na verdade a gente não para nunca. O estudo não dá para parar. Eu tenho uma amiga que é casada com o superintendente de segurança pública do Estado, e ela dizendo que está um pouco entristecida, porque ela já há muitos anos é delegada, e quer novamente voltar a estudar. Eu olhei, Aninha, e por que parou? Sabe? Parou porque por quê? Ninguém para. Sejam em várias áreas, em vários focos, em vários caminhos. O estudo é contínuo. Não precisa estar estudando matemática a vida toda. Você estuda matemática, amanhã você estuda uma área afim para ampliar seus conhecimentos. E não dá para parar. É sempre lendo, buscando, estudando, aprendendo uma língua nova, uma estratégia nova de aprendizado, seja lá o que for. Então, vamos lá. Okay. Finaliza aí, Heller. Eu quero agradecer a paciência de vocês de estar nos ouvindo, ao Danilo para vir aqui novas vezes, porque nós temos que ter um quadro
sempre de professor. Tem uma professora de português aqui que está convidada também, viu, professora? Cindy Emanuele. Como é o nome dela? Cindy Emanuele. Cindy Emanuele. Você está convidada também para a gente vir discutir aqui o problema que diz respeito a você, jovem, que está nos ouvindo. A você, pai dos jovens, para a gente preparar uma corrente para frente, para melhorar a qualidade de vida de todos nós. Esse é o desejo do programa Simara Heller. Esse é o desejo de todos nós. Até a próxima e muito obrigado.